Se tem um vídeo que eu adoro quando as pessoas que eu acompanho no YouTube fazem, é esse 50 fatos sobre mim, e é o que eu vou fazer hoje. E não vou falar muito, né, porque temos muitos fatos para comentar aqui. Fato número 1. Eu já fiz ginástica olímpica quando era criança e já ganhei troféus e medalhas em competições. Eu também já fiz acrobacias de solo e eu adoro ficar de cabeça para baixo e fazer estrepulias, inclusive já quebrei vários ossos do meu corpo quando eu era criança. E eu também morro de vontade de fazer tecido acrobático e patinação artística. Tanto meu pai quanto minha mãe são formados em artes. Eu fui alfabetizada em uma escola alternativa e eu acho que isso contribuiu muito para minha formação pessoal. Quando eu era criança, meu pai construiu uma cama elástica e um parquinho e um teleférico também. A minha mãe costurou muitas roupas de quando eu era criança e algumas depois de adulta também. O meu filme preferido quando eu era criança era Totoro. Tinha esse filme para alocar na locadora perto da nossa casa e eu e meu irmão do meio alugávamos com muita frequência. Eu acho que é o filme preferido da infância dele também. Eu mesma corto o meu cabelo. Minha carteira de motorista é do tipo AB, ou seja, carro e moto. Eu faço coleção de lápis de viagens e também de marcadores de livros. Eu adoro estampas. Eu sei dançar e gosto de dançar forró pé de serra. E quando eu tinha lá pelos 17 anos, eu saía pra dançar quase toda semana com uma amiga minha daqui de Brasília. Eu não vou a salões de beleza porque eu gosto de eu mesma fazer tudo. Depilação, maquiagem, cabelo, unha, corte de cabelo, tudo. Fui eu mesma que desenhei os móveis do meu quarto. E muita gente pergunta se é papel de parede, mas não, fui eu também que pintei essa parede de triangulinhos. E eu fiz isso no decorrer de vários meses, pintava um pouquinho de cada vez. Ainda falando sobre decoração, fui eu também que coloquei papel de parede no meu quarto. Eu cheguei a chamar 3 pessoas pra vir, ninguém veio, me deram um bolo, eu fiquei impaciente, resolvi botar eu mesma. Eu não gosto de me sentar de costas pra maior parte do ambiente, então quando eu planejei os móveis do quarto e desenhei os móveis, eu criei uma escrivaninha, que é essa área aqui que eu tô, inclusive, de frente pra todo o quarto. Então desse lado aqui tem uma parede e aqui desse lado tem o quarto. E sobre essas manias estranhas, eu gosto de passar coisinhas embaixo da unha. Sem objetivo, é só pela sensação. Então, só de passar assim embaixo de cada unha, qualquer coisa. Às vezes eu dobro um pedacinho de tecido e fico passando assim. E eu acho muito gostosinho. Outra sensação muito boa é sentir a tensão superficial da água. Então quando eu tô numa piscina ou numa banheira, ou quando tenho oportunidade, eu gosto de sentir a tensão da água pegando assim, ó, tipo na minha mão, subindo, descendo, fazendo... Não sei explicar, gente. É muito legal. Testa aí também que eu acho que você vai gostar. Ou não, enfim. Eu já viajei de moto com o meu pai pra vários lugares do Brasil. E eu já morei em Cambridge, no Reino Unido, por 3 meses da minha vida, com uma prima, o marido dela e 3 crianças pequenas, que agora já são crianças grandes. Inclusive, eu comecei o blog quando eu estava lá, em Cambridge. Eu tenho esse porquinho há 19 anos. E eu fiz a trilha Inca de Machu Picchu com 10 anos de idade. Eu adoro matemática e eu sou psicóloga, mas eu trabalho com isso só como voluntária. Eu me tornei vegetariana há 2 anos. Eu termino canetas e borrachas. E eu gosto de apontar lápis com estilete. Antes de conhecer o Illustrator da Adobe, eu fazia tudo o que eu queria com o Paint, e isso me dava muito, muito, muito trabalho. Eu tive uma fase da minha vida em que eu só usava preto. Desde criança, eu adoro tudo relacionado a bruxas e feitiços e coisas assim. Eu adorava brincar que eu tinha poderes mágicos. Aliás, com muita frequência, eu era meio que a líder das brincadeiras com os meus amiguinhos, porque eu sempre gostava de inventar muitas aventuras mirabolantes. Eu adoro presentear as pessoas com coisas que eu fiz. Quando eu tinha 4 anos, eu e meus 2 irmãos mais velhos e meus pais construímos um filme. Ele tem meia hora e tem uma história que nós 3, eu e meus 2 irmãos mais velhos, criamos juntos. Meu pai escreveu, fez o roteiro, a gente transformou em diálogo, minha mãe fez o figurino, teve uma escolha de trilha sonora, enfim. É um filme até complexo, com alguns defeitos especiais, mas é muito legal de assistir hoje em dia. Eu adoro tarô e minha vontade é estudar um pouco mais sobre isso, independente de acreditar ou não, se ele diz coisas mesmo ou não, enfim, eu acho a simbologia toda do tarô muito bonita. Tem um cano de bombeiro na minha casa, eu já quis abrir uma loja de coisinhas artesanais para casamento e cheguei a montar um plano de negócios e quase começar, mas não comecei porque eu vi que não era isso que eu queria. Eu costurei uma mochila, que é a mochila que eu mais uso hoje em dia, e é o projeto de costura que eu mais me orgulho, eu quase não acredito que fui eu que fiz.
E um dia eu quero ser capaz de costurar as minhas próprias roupas. Eu adoro ler. Eu já quis ser fotógrafa de recém-nascido e já fotografei alguns casamentos. Poucos, mas já fotografei alguns casamentos. E uma vontade que eu tenho, que é quase que um sonho mesmo, muito grande, desde pequena, é de publicar livros. Antigamente eu queria publicar livros de histórias, e desde os meus, sei lá, 15 anos, eu penso em publicar livros de faça você mesmo, artesanato, do it yourself e criatividade, enfim, assuntos relacionados a artesanato e artes manuais. Então foram esses os meus 50 fatos, e agora eu quero saber o que a gente tem em comum e o que a gente tem de totalmente diferente. E eu queria convidar você que está assistindo para compartilhar comigo 3 fatos, ou pelo menos um fato que você acha legal sobre você. E vamos descobrindo aqui o que a gente tem em comum e de diferente aqui nos comentários, tá bom? Então, até a próxima!